Data tão preciosa que é o nascimento do nosso Divino Mestre e Salvador. Agora nós vamos passar, ou melhor, agora passo para a parte da meditação. E como eu sempre tenho dito, meditar nada mais é do que estudar, analisar, refletir a respeito do assunto a ser tratado no momento. O boletim deste final de semana trouxe 2 assuntos. Um deles é sobre a família e o outro é sobre lugares áridos. Ontem à noite, ou melhor, na reunião de ontem, tratei do assunto sobre os lugares áridos, procurando mostrar aos amados irmãos que Deus não está em todo lugar. Porque geralmente as pessoas têm mania de dizer Deus está em toda parte e na realidade não é bem assim. Então, o boletim descreveu os lugares e eu procurei mostrar aos amados irmãos que o Espírito de Deus é o Espírito de luz e o do nosso opositor é trevas. E aonde existe luz não existe trevas. E aonde existe escuridão, existe trevas, é porque a luz não está brilhando. Este é o primeiro ponto que eu procurei mostrar. Em segundo ponto, eu procurei também mostrar que aonde existe pessoas ébrias, maliciosas, promíscuas e assim por diante, são locais aonde espírito das trevas se fazem presente. São locais aonde estão infestados, ou seja, existe uma grande quantidade de espírito das trevas. À procura de pessoas que estejam vivendo como eles viveram. E por viverem impiamente, não tiveram a oportunidade, tiveram a oportunidade, mas não se arrependeram, então foram condenados. Mas foram condenados pelos seus próprios atos, porque Deus não mata ninguém e Deus não condena ninguém, Ele aplica a sua justiça. Se a pessoa atendeu aos seus ensinamentos através dos seus profetas, através dos apóstolos do nosso Senhor Jesus, através de Jesus nos tempos presentes, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, evidentemente que esta pessoa não merece a condenação. E se ainda houver algum pecado que seja insignificante aos olhos de Deus, esses santos de Deus concedem o perdão à pessoa. E a pessoa, se não tiver o direito de ir diretamente para os céus, pelo menos vai para o descanso, aonde continuará a ser preparado, principalmente naquele ponto que deixou de observar nesta terra. Em outro sentido, se a pessoa foi totalmente fiel, evidentemente que ela é levada diretamente para o reino dos céus, e lá ela goza de todos os benefícios, de toda a recompensa celeste. Mas como eu lhes disse, amados irmãos, espíritos das trevas são espíritos de pessoas que viveram nessa terra e foram condenadas, mas não condenadas por Deus. Aí vem aquela pergunta, mas se não foram condenadas por Deus, por que é que estão nas trevas? Foram condenadas pelos seus próprios atos. Porque os nossos atos diante de Deus nos darão o direito à salvação ou à condenação. E a condenação qual é? É que Deus separa aquela alma e decreta que daquele dia e daquele momento em diante nunca mais terá o direito a entrar no reino dos céus. E são esses espíritos que andam por aí. E que eles se alojam aonde? Nos lugares áridos. Aonde há jogatina, aonde há bebidas alcoólicas, bebedeiras e embriaguez, aonde há uso de drogas, aonde há uso
da devassidão, ou seja, da promiscuidade, dos deleites, dos prazeres da carne. Então é nesses lugares que esses espíritos estão. E se as criaturas não tomarem cuidado, ao estarem nesses lugares, acabará sendo influenciado. E o espírito das trevas o acompanhará. É muito fácil entender. As pessoas que vêm para esta igreja apostólica e passam, ou melhor, vêm, assistem a nossa reunião e crê naquilo que falamos, crendo na Santa Borrosa, em Jesus, na Virgem Maria Santíssima, crendo que ela é o Espírito Consolador, crendo que o irmão Aldo é o profeta de Deus, o nosso Pai. Se crerem, ao saírem daqui, aqueles espíritos das trevas que acompanhavam aquelas pessoas, não acompanharão mais, porque a pessoa sai daqui acompanhado por um santo ou por um anjo, enviado por Deus o nosso Pai, ou enviado pela Santa Borrosa, pelo irmão Aldo ou pela Virgem Maria Santíssima, em nome de Deus o nosso Pai e do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. E se colocarem em prática os ensinamentos daqui, evidentemente nunca mais sofrerão as agrúrias do poder das trevas. Agora, as pessoas que vão aos lugares áridos, Deus não se faz presente naqueles locais, então elas ficam acompanhadas de quê? Dos espíritos das trevas. Porque aquelas pessoas têm os mesmos hábitos que os espíritos das trevas possuem e que praticavam na vida do corpo. Então foi sobre isso que eu procurei mostrar ontem, falando a respeito do assunto, no desejo que o nosso povo seja bastante sábio e tome muito cuidado, para no final de sua vida, se não tiver o direito a alcançar a graça divina ou a misericórdia, não venha reclamar e dizer que esta igreja lhe enganou e lhe iludiu. Porque aqui nós falamos claramente a realidade. Então este foi o assunto que, em resumo, eu lhes falei agora, que tratamos na noite de ontem. Mas ainda falta um outro assunto a ser tratado, e eu passo a tratar do mesmo nesta reunião, que é sobre a família. E eu leio, portanto, o conteúdo desta mensagem. Em nome do nosso santo irmão Aldo, preparamos uma mensagem aos pais sobre a educação que deve dar aos seus filhos e a importância da união familiar e a missão que é o compromisso deste ministério de serem pais, pois é grande a vossa responsabilidade diante de Deus em relação aos seus filhos, pois eles dependem do pai e da mãe para terem um caráter perfeito, com virtudes que quer dizer qualidades do bem, dotados de uma boa educação para no futuro serem úteis à família, à igreja e à sociedade, pois o mundo está carente de pessoas de bem, pessoas honradas, dignas, que transmitam ao seu semelhante a confiança e uma palavra também de fé, de paz e de amor. Pois bem, este é o início da mensagem sobre a família, mostrando que cada um de nós, como pais, temos uma grande responsabilidade. E esta responsabilidade está sobre nós porque a família ela é formada a partir do momento em que um casal passa a ter filhos. E os filhos estão sob a responsabilidade dos pais. E por que estão sob a responsabilidade dos pais? Eu digo aos amados irmãos, pois, analisando bem o assunto, existem 5 coisas que colocam em risco a estabilidade de uma família. Porém, aqui diz que a educação é responsabilidade dos pais com relação aos seus filhos.
E digo ainda mais que, nesse assunto da educação, a mesma se divide em 3 estágios. Primeiro, a educação infantil, que é a educação da criança. A educação moral, que é a educação do adolescente, já para se formar adulto. E tem também a educação espiritual, que nós encontramos diretamente na igreja. Mas vamos falar neste momento sobre a educação infantil. Irmãos, antigamente, uma criança, ou até mesmo um jovem, um adolescente, quando chegava diante de um senhor, uma senhora, ou seja, do seu tio, dos seus avós, chegava e para cumprimentar dizia: pensa tio, pensa vô, pensa vó, pedia a bênção para os pais, para ir para a escola, pedia a bênção para poder ir dormir. Hoje, com a evolução dos tempos, isto praticamente já não existe mais. Dificilmente a gente vê, até no seio da Igreja Apostólica, dificilmente se vê um filho chegar diante de um pai e dizer: bença pai, bença tio, bença avó. Irmãos, sabe qual é o valor do pedido da bênção? Existem 2 pontos quando se pede a bênção, quando uma criança pede a bênção. Primeiro, ela está demonstrando o seu respeito para com o seu pai, para com a sua mãe, para com um parente mais idoso. É uma demonstração de respeito. Em segundo lugar, ao pedir a bênção, a pessoa, ao dizer Deus te abençoe, está suplicando ou intermediando a Deus que abençoe o seu filho, a sua filha, que abençoe aquela criança, que abençoe aquela pessoa. Não era isso que nós fazíamos quando o primaz formava fila em nossa sede? Nós dizíamos: vou lá para receber a bênção do santo irmão Aldo. Assim também o foi na época em que a Santa Avó Rosa viveu em nosso meio, naquele corpo físico, enquanto Jesus a preparava no transcorrer de 16 anos. Então, todas as vezes que nós pedimos bênção a ela ou ao nosso primaz, e ele dizia: que Deus os abençoe, que Deus lhe abençoe, que a Santa Avó lhe abençoe, ele estava rogando a Deus, a Jesus, ou a Maria Santíssima, ou até mesmo a Santa Avó Rosa, para que nos abençoasse. E na bênção a pessoa recebe o quê? Amparo, proteção, é livre dos perigos. Só que hoje, para este mundo moderno, pedir bênção é algo ultrapassado. Agora, em nosso meio, na vida do povo apostólico, isso não deveria ter sido deixado de lado, principalmente em relação à família. Porque todo filho que chega, não estou dizendo com isso que, por não pedir bênção, os filhos não respeitam os seus pais. Mas o pedir a bênção sempre foi um sinônimo de respeito para com o pai e para com a mãe. Mas, irmãos, tudo isto vem através da educação. E o que é educação? Pois bem, eu marquei aqui. É uma forma de aperfeiçoar e capacitar alguém no sentido moral, infantil e espiritual. Então, educação, na realidade, é um meio da formação de uma criatura. Não importa qual seja a sua idade. Mas geralmente,
Quando passamos a educar uma criança, nós educamos a mesma a partir do seu nascimento, a partir do berço, como nós costumamos dizer. Só que hoje em dia, infelizmente, existe uma falha nesse sentido em relação aos pais. Porque na educação da criança, muitas vezes a criança faz alguma coisa inesperada, mesmo sem pensar, porque elas agem muitas vezes por impulso, e outras vezes elas agem por conta própria, porque elas têm sabedoria e as crianças de hoje em dia são muito espertas. Por exemplo, quem já não viu uma criança dar o tapa no rosto do pai ou da mãe, de um tio, da tia, ou até mesmo de um amigo? Nós já presenciamos isso. Só que muitas vezes, num caso deste, quando o pai ou a mãe vai tomar medida, alguém diz: não, deixa para lá, ela é apenas uma criança. Só que se ela crescer com este hábito, um dia ela pode pegar um porrete ou uma cinta e acabar espancando alguém. Porque ela vai crescer achando que aquilo pode ser feito. Hoje em dia, muitas vezes, coisas esquisitas que uma criança comete, as pessoas, os pais principalmente, acham graça. E quando vê que a situação está se tornando insuportável, aí procura corrigir a criança. Só que muitas vezes acaba batendo na criança e não explica para aquela criança por que ela está apanhando. Irmãos, é bem verdade que o bater, na realidade, nem sempre educa. Corrige, né? Digo melhor, né? Porque se corrigisse, as penitenciárias estariam vazias hoje em dia. Porque, infelizmente, por causa dos marginais que existem, muitas vezes as autoridades são necessárias a agir com maior rigor. Mas eu lhes digo, amados irmãos, é preciso começar a educação desde o berço, ensinando antes de dar um tapa naquela criança, porque bater na criança, ou seja, dar um tapa na criança, não é errado. Porque a criança precisa temer a sua pessoa, ela precisa respeitar a sua pessoa. É uma ou outra criança que consegue, que desde pequena já respeita sem precisar ter tomado um tapa. Mas a criança que é necessário. Não estou ensinando a espancar, tá? Mas é necessário. E hoje, os estudiosos, eles observam que é necessário, muitas vezes, uma criança tomar pelo menos um tapa para poder saber respeitar os pais. Mas não adianta dar um tapa naquela criança naquele exato momento, no calor de um incidente, por ter tomado um tapa no rosto, na frente dos colegas, na frente de outras pessoas. É preciso saber corrigir aquela criança naquele exato momento e explicar para aquela criança: eu lhe bati, eu lhe dei este tapa, para que você entenda que no rosto do papai ou da mamãe, ou seja, de quem quer que seja, não se bate. E ainda perguntar para a criança: doeu? Evidentemente que a criança vai dizer: doeu. Então, esta é a mesma dor que eu senti quando você bateu no meu rosto. Então aí tem mais um motivo para você não bater no rosto de ninguém, porque dói. Eu não bati no seu rosto, eu bati na sua poupança, como a gente costuma dizer, né? Na polpa, né? E você sentiu a dor. Então é a mesma dor que eu senti. Isto é educar com amor e com carinho. Não é fazer como no mundo a gente vê, de quando em quando andando por aí, uma criança se desprende da mão do pai ou da mãe, principalmente da mãe, e sai correndo. Aí a mãe vai atrás, pega aquela criança, pega pelo cabelo, arrasta, chacoalha, bate, espanca. Isto não é permitido nem por Deus e nem pela lei terrena. Isto não é uma forma de educar. A educação deve ser feita com carinho.
Por isso a nossa responsabilidade é muito grande, porque a formação de um adulto depende da sua iniciação no berço do seu nascimento. A situação atual da humanidade não está nada boa. Nos deparamos com muita injustiça, maldade e corrupção. Mas qual é a causa desta situação? Primeiro é a falta de Deus no coração. Hoje muitas pessoas não se preocupam com o amanhã, ou seja, com o seu futuro, com o futuro de sua alma. Não se lembra que um dia terão que prestar contas ao seu Criador, que é Deus o nosso Pai. Não se preocupa em ter uma vida cheia de boas qualidades, boas ações. Não se preocupa em buscar a Deus, não fazem suas orações, não se preocupam em viver em paz. Deixam-se levar por maus sentimentos, como o orgulho, a ganância, o ódio, a raiva, os ciúmes. Enfim, pelos sentimentos que mancham, isto é, maculam, isto é, mancham a sua alma e os afastam de Deus, o nosso Pai e Criador. Bem, quando se diz que uma pessoa não tem Deus no coração, é muito simples entender isto. Se uma pessoa não sabe respeitar o seu semelhante, não sabe respeitar, se um filho não sabe respeitar o seu pai e se torna adulto desta forma, com esses hábitos, como é que vai respeitar o Criador? Não há como. Mas isto faz parte também da educação que deve ser dado em casa, aonde nós como pais devemos ensinar os nossos filhos e até mesmo netos a compreenderem que sobre nós existe um pai que é muito bondoso, mas também que é justo e que gosta das coisas corretas e perfeitas. Ensinar a estas crianças, esses meninos e meninas, que hoje ainda são crianças, para que respeite a Deus, como procuram respeitar os seus pais. Para que Deus também os possa abençoar, para que Deus também os possa alimentar o espírito dessas crianças, para que elas cresçam de uma determinada forma, que seja a alegria para a família, seja a alegria para a sociedade, ou para o convívio, ou para o meio convívio, aonde ela possa passar. Uma grande quantidade de pessoas enche o vazio de sua alma com vícios, que só lhe trazem consequências funestas e prejudiciais para a sua saúde, seu bem-estar e sua felicidade. Um dos piores vícios que surgiram nesta época são as drogas, que causam um transtorno muito grande na vida do viciado e da família, que aos poucos vai se enfraquecer e aos poucos vai enfraquecendo o seu corpo, prejudicando a sua saúde, tendo uma grande influência na sua capacidade de raciocínio, levando-os a praticar atos maus, prejudicando a vida do seu semelhante e também de sua família. A segunda causa é esta situação terrível em que vive a humanidade. É o descaso muito grande de muitos pais em relação à educação dos seus filhos. Ou seja, a falta de interesse em educar os filhos. Não educam os seus filhos no caminho do bem e da verdade. E depois, lá no futuro, ainda diz assim: meu Deus, aonde foi que eu errei? Quem será que essa criança, que esse meu filho puxou, porque é tão mal criado, é tão insolente? Mas muitas vezes não se dá conta do exemplo que deu para os próprios filhos. Imagine bem. Há casos, amados irmãos, de filhos que, quando repreendido pelos pais, ou pelo pai ou pela mãe, diz para o pai: "E que é, pai? Eu sou o seu espelho." Ou seja, o que o senhor faz, eu também faço. Ou o que o senhor fez, eu faço hoje. Retruca o pai. Chama a atenção do pai e da mãe. Por isso, amados irmãos, a irmã missionária Odete sempre dizia para nós, e o irmão Aldo bateu muito nesta tecla, dizendo: para nós, pai,
sermos o espelho para os nossos filhos. Agora, se lá no futuro eles não levarem em conta aquilo que fizemos por eles, as orientações que procuramos dar, e enveredarem por outro caminho, desejarem seguir outro caminho, Deus, o nosso Pai, não irá cobrar de nenhum de nós, a situação daquela criatura, daquele filho que não levou em consideração a orientação do seu pai ou da sua mãe. Os pais também precisam saber dizer não com sabedoria e justiça quanto aos atos que seus filhos irão praticar inconvenientemente. Saber dizer não e explicar o motivo quando querem sair para lugares áridos, que não lhe fará bem à sua pessoa e à sua alma. Saber orientar sobre as más companhias e amizades, e sobre o perigo dos vícios e enfermidades oriundas do excesso de liberdade e libertinagem, que é a devassidão. Amados irmãos, o que é libertinagem? É a devassidão em grau maior, onde as criaturas se entregam aos prazeres da carne sem limites. E hoje os irmãos podem observar que as duas coisas que imperam neste mundo para escravizar o ser humano é as drogas e a parte do sexo. Infelizmente. As drogas escravizam porque ficam presas ao vício e não conseguem largar. E quanto à parte do sexo, porque se entregam numa devassidão tão grande que não existe limites para tentarem buscar o prazer da carne, coisa que vai se acabar. Porque nós temos um corpo físico, mas esse corpo físico tem um tempo de vida. E nós não sabemos quanto tempo de vida o nosso corpo tem. Aliás, nenhuma criatura nesta terra sabe. E há muitas criaturas que se entregam a uma devassidão tão grande e ficam presas à mesma. E quanto mais buscam os prazeres da carne, mais desejam. E por outro lado, tem também na companhia os espíritos das trevas a influenciar. Porque um espírito que viveu numa devassidão tão grande, hoje sente saudades da situação em que vivia, mas não possui o corpo. Então, a única forma que ele pode utilizar para sentir o prazer, se deleitar com a devassidão que ele praticava, é indo atrás de pessoas que vivem na mesma situação. E é por isso que há na devassidão, eu disse, a devassidão, a libertinagem é uma devassidão em grau maior, aonde as pessoas buscam os prazeres da carne sem limite. E quanto mais buscam, mais desejam. Mas por que esse desejo desenfreado? É porque estão sendo influenciados. Eu vou usar outra palavra, uma palavra que nós utilizamos nesta igreja. Estão sendo inspirados pelos espíritos das trevas. Aí alguém pode comentar e dizer, mas pastor, a inspiração não é só no reino dos céus, não, existe a inspiração maléfica. Tá? Existe a inspiração nesta igreja, tá? Que é dada não somente ao pastor para poder detalhar o assunto, mas também é dado a todo o nosso povo para que todos vivam a doutrina e a disciplina apostólica que aqui é ensinada. E o poder das trevas também inspira as pessoas que já vivem sobre o seu domínio para que façam as suas obras, que são obras maléficas, como matar, vou dizer o seguinte, tirar a vida do nosso semelhante, abusar do semelhante, abusar de crianças e assim sucessivamente. Isto tudo é obra das trevas, inspirado pelo poder das trevas.
Mas aqui diz que nós precisamos ter sabedoria para educarmos o nosso filho e também para pedirmos a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que nos deem palavra suficiente, ungidas, para quando falarmos com um jovem ou com uma jovem ou com uma criança, aquela criança seja tocada pelo poder dos céus e aceite a nossa orientação. Porque para isso precisamos agir por amor. Só que eu lhes digo uma coisa, irmãos. É muito fácil a gente amar quem nos ama. Agora, quer ver o triste é você amar quem nos rejeita, quem não aceita as nossas orientações. Isto acontece muito ou pode acontecer em família. Quantas mães lutam por filhos ingratos que não ouvem a sua orientação? Vê o sofrimento daqueles filhos. E muitas vezes não é, aliás, e nesses casos não é culpa dela porque ela procura fazer a sua parte, orientar o seu filho. Assim é como se dá com relação aos pais, que procuram orientar os seus filhos. Agora, aqueles pais que são descuidados e deixam os filhos viverem de qualquer maneira, tá? Sai, não diz aonde vão. O pai não sabe, a mãe não sabe aonde está. Muitas vezes o pai procura, a mãe procura saber aonde aquele filho está indo. Porque eu sempre tenho comigo o seguinte: se uma pessoa está indo num lugar que não tem nada de errado, por que motivos não pode dizer o endereço? Por que motivos não pode dizer aonde está indo? Eu tenho comigo que todo filho ou toda criatura que sai de casa e não dá satisfação para quem ficou em casa, está indo para algum lugar e não diz aonde está indo, é porque está indo fazer alguma coisa errada. Ou o lugar não é bom. Porque se não fosse coisa errada e o lugar fosse bom, eu pergunto, irmãos, digam para mim, que motivo tem uma pessoa para esconder o local aonde está indo, o endereço do local aonde está indo, ou com quem vai se encontrar? Então, todo filho que age desta forma é porque, infelizmente, está agindo de forma errada, inconveniente. E isto traz tanto sofrimento, tanto para o pai como para a mãe. Isto é, para aqueles pais que são prestativos. E aí é a hora que, se for apostólico, os pais forem apostólicos, precisam pedir muita sabedoria a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e muita paciência para poder ainda salvar aquela pessoa, aquela alma. Não é batendo, não é gritando, não é xingando ou falando coisas impróprias que vai salvar aquele filho ou aquela filha. Poderá trazer ainda uma revolta muito maior e perder aquele filho ou aquela filha. Os pais devem ser justos e principalmente darem um bom exemplo aos seus filhos. Um lar onde existe a indiferença, a falta de amor, a falta de bondade, onde só há brigas, xingamentos, palavrões e falta de educação, traz uma influência muito grande aos filhos. Uma influência, quer dizer, uma má influência aos filhos. E ainda diz aqui mais, que vão se tornando iguais aos seus pais, orgulhosos, briguentos, mal-humorados, perdem todo o respeito e a consideração ao seu próximo, não dando valor aos sentimentos humanos. Portanto, o mau exemplo dos pais tem uma grande influência na personalidade dos filhos. Foi por isso que Deus o Pai, por meio do seu amado Filho Jesus, nos deu nesses dias a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo para nos ensinar as regras de um bom viver e de muita honra também para nos ensinar a justiça, o amor e como viver em família e em sociedade. Através desses santos, Jesus nos fez compreender a sua doutrina, o seu evangelho, que é do reino dos céus. É o evangelho de paz, de amor, de justiça.
e quem praticar esse evangelho viverá para sempre, e a morte não terá domínio sobre a sua alma, e nem o mal terá influência sobre a sua pessoa, e nem os sentimentos maus tomarão conta do seu espírito. Aí, amados irmãos, nós entramos no segundo e terceiro item da educação, porque eu disse que divide em três. Eu falei sobre a educação infantil, agora nós vamos para a educação moral e também espiritual. A educação moral, ela já deve ser proveniente da sua casa. Deve ensinar o seu filho, a sua filha, a agir com honradez, não colocar a mão naquilo que não lhe pertence, em mostrar que quem coloca a mão naquilo que não pertence, aquele que furta, no futuro poderá se tornar um marginal ainda perigoso, que poderá ainda tirar a vida de alguém ou perder a vida no confronto com alguém cujo tentará roubar. Esta é a realidade. Então, amados irmãos, na formação moral, nós devemos mostrar tudo isso. Que a criatura humana não nasceu para ser maliciosa, não ficar olhando as pessoas com maledicência. Na formação moral, se ensina uma pessoa, um jovem a trabalhar. Quantos jovens hoje em dia não querem trabalhar? E por que não querem trabalhar? Porque na realidade não foram ensinados a trabalharem. Os pais sempre procuraram dar tudo que era necessário. E aquele jovem foi crescendo. Nunca tomou amor pelo trabalho. Não sabe o que é trabalhar. Então também não valoriza o que tem. Porque toda pessoa que trabalha sabe valorizar aquilo que ganha. E quantos pais se arrependem desta situação? Por quê? Deu ao seu filho uma vida boa, mas esqueceu de mostrar para ele ou para ela que pode vir dias difíceis, e quando os dias difíceis aparecem, naquele lar, naquela família, só luta os pais, porque aquele jovem não quer saber de trabalhar de forma alguma. E falar para ele ou para ela de serviço, de trabalho, é perigoso morrer. Mas tudo por quê? Porque não aprendeu. Irmãs que me ouvem, não custa nada as senhoras ensinarem suas filhas, desde pequenina, já lavar um prato. Ah, mas ela é muito criança. Sim, é muito criança, mas não custa nada a senhora pôr ela em pé numa cadeira ao lado da senhora na pia e tomar todo o devido cuidado para que ela não venha se machucar e mostrar para ela, olha, é assim que a mamãe faz para manter um prato limpo, os talheres limpos. E ela vai tomar gosto por isso, ela já vai aprendendo desde pequena, e quando ela tiver a sua casa, o seu próprio lar, ela vai saber cuidar do seu lar, porque tem jovens que se casaram e não sabem cuidar do lar porque nunca cuidou em casa. A mãe nunca ensinou, não sabe nem mesmo dobrar um lençol, estender uma cama. Se levanta, deixa da forma que levantou, deixa a cama. Roupa jogada pelo chão, e aí é a senhora que tem que ir lá, recolher tudo aquilo. E muitas vezes a senhora sente este drama na sua vida, mas será que não foi falta de ensinar? A mesma coisa em relação aos pais. Nunca ensinou um filho a trabalhar, então ele também não vai pegar amor pelo trabalho. Por isso a Igreja Apostólica se preocupa com as famílias, sejam pais ou filhos, e os orienta para terem uma perfeita educação moral e espiritual, e está lhe esclarecendo estas verdades, procurando ajudá-los a se livrar dos maus costumes e de toda a influência do mal. Portanto, prezados irmãos e ouvintes, procure a paz e vivam em paz. Procure o amor e vivam no amor de Deus e dos seus santos, conforme Jesus
a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre ensinaram nesta igreja apostólica através do nosso programa, aí através também do nosso programa A Hora Milagrosa. Então, amados irmãos, vem a educação moral, mas também vem a educação espiritual. A educação espiritual começa no lar quando os pais ensinam aquela criança a se ajoelhar para orar a Deus e procura mostrar àquela criança que existe um Deus, que é o nosso Criador e que um dia Ele irá cobrar de cada um de nós a nossa atitude aqui na terra. Mas tem jovens que passam o dia inteiro fazendo isso ou aquilo, quando chega a hora de deitar, vai, tomam um banho, jantam, depois deitam, não oram. Mas por que não oram? Porque não foram ensinados a orar. Eles não sabem nem o que é orar. E o nosso irmão Aldo ensinou que o orar nada mais é do que falar com Deus. Quando eu digo, eu vou orar a Deus em favor dos irmãos no final da reunião, eu vou falar com Deus a seu respeito, pedindo a bênção dele para cada um de vocês. Isto é orar, amados irmãos. E ensinar o filho a orar é muito precioso, porque ele vai crescer respeitando a Deus. E na educação espiritual, então se complementa no ambiente da igreja. Agora estamos falando da nossa igreja apostólica. Só que na nossa igreja, nós tratamos da educação infantil, moral e espiritual. Porque é isto que agrada a Deus, o nosso Pai. Todavia não obrigamos ninguém. Se não quiser fazer, não o faça. Mas lembre-se, irmãos, eu tenho dito, Deus, o nosso Pai, não nos obriga a aceitar as suas exigências. Porque Ele exige, mas não obriga. Ele não obriga nenhum de nós a aceitarmos as suas orientações, que chegou a nós através do santo profeta Irmão Aldo. Começou pela Santa Avó Rosa, por aquele casal, inspirado pela Santa Avó Rosa. Aquele casal depois foi inspirado pelo primaz, o Santo Irmão Aldo. Então, tudo que chegou a nós são orientações divinas. Agora, como disse, Deus não obriga. Agora, uma vez que Ele não obriga a nenhum de nós a aceitarmos as suas orientações, lembre-se, não é porque Ele nos criou que Ele tem a obrigação de abençoar a esse ou aquele que não queira aceitar as orientações espirituais. Ele só diz o seguinte: você quer ser meu filho? Eu te criei. Você realmente quer ser meu filho? Então faça conforme lhe ensinei. Você quer ser abençoado? Você quer ser próspero? Você quer ter saúde? Você quer ser amparado? Você quer ser protegido? Então coloque em prática o que eu lhe ensinei. E o de primaz ainda dizia para nós: vale a pena obedecer. E a palavra obediência, eu sempre digo, é uma palavra muito forte. Mas na realidade, obedecer é aceitar. E quem aceita, pratica. Porque só aceitar como verdade e não praticar não tem nenhum fruto, não dá fruto. Então lembre-se disso. Ele não obriga, mesmo nesta igreja, Ele não obriga ninguém a estar aqui. E eu estou aqui espontaneamente, acredito que cada criatura que está aqui está espontaneamente, porque ama esta igreja, ama a Santa Avó Rosa, ama o santo profeta Irmão Aldo. Este é um conselho amigo que lhes transmitimos nesta mensagem, pois queremos o seu bem e a salvação de sua alma. Afinal, somos uma linda família apostólica formada de pais e filhos. Filhos de um mesmo Pai, Criador, nosso soberano e eterno Deus. Temos duas gloriosas rainhas e mães celestiais, a Virgem Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, o Consolador. Um irmão redentor e salvador, que é o nosso Senhor Jesus. E o nosso irmão e pastor por excelência, que nos ampara e protege e abençoa,
o nosso santo e amado irmão Aldo. Então, amados irmãos, esta é a mensagem, aliás, este era o assunto a ser tratado nesta reunião, neste final de semana. Deixo-lhes, pois, esta mensagem, esta nota ao seu coração, acompanhada dos detalhes que eu procurei lhes apresentar, na esperança que todos sejam felizes, muito abençoados. E quanto a vocês, filhos, jovens, procure obedecer os seus pais. Tome muito cuidado e lembre-se do que eu disse. Se uma pessoa vai a um lugar e não dá satisfação, não procura dizer aonde vai, é porque esta pessoa está fazendo alguma coisa de errado. Porque se não estivesse fazendo nada de errado, qual seria o motivo para não dizer aonde está indo? Pense bem. Procure colaborar com os seus pais. Porque muitas vezes os pais sofrem por causa dos filhos, por falta de colaboração do próprio filho. Agora, quanto aos pais, procure ser exemplo para que os seus filhos não tenham nada a julgar em sua vida. Porque um exemplo errado vai lhe acompanhar pelo resto dos seus dias, enquanto viver sobre a face da terra. Porque, infelizmente, um mau exemplo sempre será lembrado. Infelizmente. Mesmo que Deus o Pai tenha perdoado o irmão Aldo, tenha perdoado a Santa Avó Rosa, infelizmente, os seres humanos são assim. De uma hora para outra, eles se lembram de uma coisa errada que alguém fez, de um mau exemplo que foi dado. Meu muito obrigado a todos. Deixo aqui estas palavras em vossos corações. Estamos encaminhando-se para a comemoração do Natal. Falta, se não me falha a memória, 39 dias para nos reunirmos, cada qual em sua congregação, para comemorarmos o Natal de nosso Senhor Jesus. E o que o irmão Aldo pedia a cada um de nós? Os irmãos devem se lembrar, né? O irmão Aldo sempre pedia, no encerramento de suas mensagens, ele dizia: vivam a mensagem do Natal. Paz, amor e união. Essas três palavras começam no nosso próprio lar, porque se não existir paz, amor e união no nosso lar, a estabilidade da família estará comprometida. Eu me lembrei de algo aqui rapidinho, só o vou citar, porque eu disse, existem 5 coisas que colocam em risco a estabilidade de uma família: a falta de respeito, a falta de Deus no coração, a falta de amor ao próximo, o descaso com os filhos e não impor regras. São 5 coisas que, se não forem observadas, colocam em risco a estabilidade da família. Pois bem, iremos ouvir agora pelo coral, encerrando a nossa reunião, o hino intitulado O Mais Perfeito Natal. Meu muito obrigado a todos pela sua atenção, inclusive aos nossos amigos e irmãos internautas que nos acompanham até este momento, cujo estamos prestes a encerrarmos mais um culto de louvor e adoração a Deus, o nosso Pai.
Eu convido a igreja a se pôr em pé, os que puderem. Agradeço os nossos internautas que nos acompanharam até este momento. E agora eu me despeço de todos, fica aqui o meu abraço, lhes desejando muita paz, saúde, felicidade e prosperidade em seu viver. Não só na parte física, mas principalmente na parte espiritual. Vamos, como povo de Deus, vamos continuar lutando, procurando nos aperfeiçoar. Porque o preparo o irmão Aldo nos deu. Agora cabe a cada um de nós buscarmos o aperfeiçoamento espiritual para que um dia, seja coletivamente ou individualmente, de acordo conforme for a vontade de Deus, o nosso Pai, possamos sermos levados para o reino dos céus. Possamos nos reencontrar novamente, vermos o irmão Aldo, mas estar junto com ele. Ver o irmão Aldo nos esperando e dizer, venha, a luta foi grande, mas agora vamos para o reino dos céus. Porque eu acredito, penso comigo desta forma, que quem perde a salvação e conheceu o irmão Aldo, vê o irmão Aldo, só que vê com tristeza, porque não tem como passar para o outro lado para ir junto com o irmão Aldo, não tem como mais pedir clemência, porque já está julgado. Então, irmãos, vamos lutar pela nossa família, pelos nossos jovens, enfim, vamos lutar também pela nossa igreja, porque nós somos uma única família. Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, rendemos glória, louvor e adoração ao seu divino Espírito Santo. Agradecemos ao seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, a nossa querida Mãe Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, o Consolador. Que tendo também o Santo Profeta, o nosso amado irmão Aldo, ao lado, lutam constantemente em favor de cada um de nós, procurando a cada dia, não só inspirar as reuniões a serem realizadas, todo o trabalho, mas procura a cada hora e a cada momento inspirar a cada um de nós, em nossa vida particular, para que tenhamos sabedoria e venhamos a ouvir a voz da razão, para não cairmos em tentação e não deixarmos sermos levados pelas influências que o mundo oferece. Influência esta, muitas vezes inspiradas também pelo poder das trevas. Ó amado primaz, santo irmão Aldo, cada reunião que é realizada, o Senhor toma conta da mesma, porque se assim não fosse, a mesma não teria como ser realizada. Agradeço ao Senhor pelo trabalho deste final de semana, que não foi somente realizado por mim, mas por todos os teus obreiros. Agradeço pela presença dos que aqui estiveram ontem, dos que aqui estão hoje, dos que retornaram para participar da nossa reunião. Agradeço também pela presença dos nossos amigos e irmãos internautas, que através do veículo conhecido como internet, se fazem presente a nossa reunião através da audiência, nos ouvindo, procurando instruções, também para serem felizes e muito abençoados. Eu peço neste momento, irmão Aldo, a tua bênção e a tua graça para esses pedidos e orações dos quais eu impus a minha mão. Não tenho poder para abençoá-los, mas eu os apresento ao Senhor, a Santa Avó Rosa e a Mãe Maria Santíssima, porque sei que tem o poder de Deus, o nosso Pai, e do nosso amado Jesus, para poder abençoar a cada criatura que colocou o seu pedido neste local reservados aos mesmos. Irmão Aldo, Santa Avó, querida Mãe Maria Santíssima, aqui está o clamor de vossos filhos, seja em relação ao seu lar, o seu local de trabalho, a sua saúde, saúde dos seus entes queridos, ou até mesmo de um amigo. Enfim, tendo a plena certeza que já tenho observado cada pedido deste, eu peço que agora derrame a vossa bênção na vida de cada um deles, para que eles tenham paz, para que eles tenham saúde e resolução dos seus problemas. Peço que abençoe os pais, para que eles tenham sabedoria, para conduzirem o seu lar, e tenham paciência com os jovens, para que nenhum deles venha a se perder. Mas que também os pais que têm crianças pequeninas tenham sabedoria para iniciar a educação de berço, tanto na parte infantil, na parte moral e também na parte espiritual, que será completada
por esta igreja, pelos ensinamentos que o Senhor e a Santa Avó Rosa nos deixou. Enfim, eu peço que abençoe os casais, para que se amem mutuamente, e se alguma coisa houver entre um e o outro, que busquem o perdão, que também saibam perdoar os seus filhos pela falta cometida, porque nós como filhos, um dia cometemos erro e o nosso Pai nos perdoou. Então cabe a nós também sermos justos, uma vez que o nosso Pai nos perdoou, devemos também saber perdoar os nossos filhos e até mesmo os nossos amigos, aqueles que fazem parte do nosso convívio. Enfim, ó Santa e Bendita Avó, que a Senhora, juntamente com a nossa Mãe Maria Santíssima, possa cobrir a todos com o vosso manto divino, que são as bênçãos que derrama sobre o teu povo apostólico. Que estas bênçãos sejam derramadas aos nossos amigos e irmãos internautas, não importam aonde eles estejam, para que eles também tenham paz e sejam felizes. E assim, com relação aos demais como obreiros, que a bênção do Senhor Primaz esteja sobre cada um de nós, sempre nos incentivando e nos dando ânimo para cumprirmos o nosso ministério com amor e dedicação, independente da nossa função. Amados, recebam a bênção do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, a bênção e a graça do nosso Senhor Jesus e da nossa querida Mãe Maria Santíssima. Recebam a bênção da Santa Avó Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador, e também do seu sucessor, primaz e profeta de Deus, o nosso Pai, o nosso santo e amado irmão Aldo. Porque a bênção deles representam paz, saúde, felicidade e prosperidade em nosso viver. Dias de muita alegria. Portanto, tenham um feliz regresso, uma boa noite de descanso e uma semana muito promissora, através de suas atividades com a graça do Consolador, a Santa Avó Rosa e do Santo Profeta irmão Aldo. Amém. Está encerrada a nossa reunião. Tenham todos uma boa noite.